A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele chama Samuel por 3 vezes. E Samuel, ele não entende a voz de Deus. Ele não compreendia que era Deus o chamando. Ele não compreendia que era Deus falando com ele. E a palavra vai dizer que ali Samuel, ele se dirige até Eli e pergunta para Eli se era Eli que estava o chamando. E quando Samuel ele chega até Eli, Eli responde para ele que ele não o havia o chamado e manda que ele volte e se deite novamente. E a palavra vai dizer que na segunda vez, quando Deus chama Samuel novamente, Samuel faz a mesma coisa, vai até Eli e pergunta novamente se ele o havia o chamado. E ele responde que não o havia o chamado. E a palavra vai dizer ali, vai deixar bem clara, que na segunda vez ele já entende que era Deus chamando Samuel. Ele já entendeu que era Deus que estava chamando, que estava falando com Samuel. Louvado seja Deus. E nessa palavra eu entendo que Deus ele vai levantar alguém a minha e a tua volta. Eu entendo que Deus ele vai colocar alguém próximo de mim, próximo de você. Alguém que entende a voz de Deus, alguém que reconhece e que conhece a voz de Deus, alguém para me direcionar, alguém para te direcionar, alguém para me aconselhar, alguém para te aconselhar. Louvado seja Deus. Assim como Deus colocou ali Eli próximo de Samuel, para fazer com que ele viesse a entender a voz de Deus, para fazer com que ele viesse a entender que era Deus falando com ele, que era Deus chamando ele. Louvado seja Deus. E ali a palavra vai dizer que Eli, na segunda vez, ele manda que Samuel volte e se deite, e ele dá essa direção para Samuel, este conselho para Samuel, dizendo que quando essa voz chamasse ele novamente, que era para ele responder da seguinte forma, dizendo: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Louvado seja Deus. Ou seja, ele compreendeu, ele entendeu que era Deus falando com Samuel. Ele entendeu, louvado seja Deus, a voz de Deus. E ele foi alguém usado por Deus para direcionar a Samuel, para aconselhar a Samuel. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero te dizer nesse dia de hoje, nessa palavra também é algo que Deus ele coloca ainda ao meu coração para te dizer nessa palavra. Deus ele fala ao meu coração que assim estão muitos nos dias de hoje. Deus está falando, Deus está chamando, e muitos não estão conseguindo entender a voz de Deus. Muitos não estão conseguindo ouvir a voz de Deus. Muitos não estão conseguindo entender, reconhecer, louvado seja Deus, a voz de Deus. Muitos estão assim, Deus está chamando e não estão conseguindo reconhecer a voz de Deus. Deus está chamando como? Deus está usando os seus servos, os seus profetas, os seus servos para pregar a sua palavra para muitas pessoas, para falar algo da parte de Deus, e muitos não estão dando ouvido, achando que é o homem que está falando. Deus ele fala ao meu coração nessa palavra, que assim, louvado seja Deus, Deus fala ao meu coração, que assim como Samuel não estava entendendo a voz de Deus, não estava reconhecendo a voz de Deus, muitos estão nos dias de hoje. Muitos estão assim como Samuel, sem entender a voz de Deus. Louvado seja Deus. Deus está dizendo que muitos estão assim como Samuel, sem entender a voz dele, e que quando ele usa os seus servos, os seus profetas, para falar algo da parte de Deus para alguém, essa pessoa muitas das vezes não entende, louvado seja Deus, a voz de Deus, por não conhecer a voz de Deus, acha que é o homem, pensa que é o homem que está falando e não Deus. Quantas das vezes Deus ele usa a mim e a você, profeta? Quantas das vezes Deus usa a mim e a você, servo do Senhor, para falar algo de Deus para alguém, e esse alguém muitas das vezes não dá crédito, esse alguém muitas das vezes não acredita, achando que é eu e que é você que estamos falando da nossa carne, de nós mesmos, achando que é o homem que está falando com ele, assim como Samuel achava, assim como Samuel achou, assim como Samuel pensou que era Eli que estava falando com ele e não Deus. Samuel ele pensou que era Eli, o homem que estava falando com ele, mas não era o homem que estava falando com Samuel.
Era o próprio Deus. E muitos nos dias de hoje estão assim. Deus está usando a mim e a você para falar com alguém. E esse alguém muitas das vezes, pelo fato talvez de não crer, de não acreditar, ou de não ter um conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus, acha que é o homem que está falando com ele. Acha que sou eu e você que estamos falando com ele de nós mesmos, mas não sabendo que é o próprio Deus falando com ele. Não sabendo que é o próprio Deus falando com ele através da minha e da tua vida. Não sabendo que é o próprio Deus falando com ele através da minha e da tua boca. Louvado seja Deus. E ali Samuel, ele não entende que era Deus chamando ele. E muitos nos dias de hoje, Deus está chamando de várias formas. Deus está chamando através da sua palavra. Deus está usando o seu servo para pregar a sua palavra, para convidar, para ir a um culto, assistir um culto, ouvir uma palavra. Deus está usando o seu servo para evangelizar. Deus está falando através dos louvores. Deus está falando de várias formas. Deus está falando até mesmo através das coisas que está acontecendo no mundo, que está acontecendo na terra. Mas o homem está tão disperso, tão desapercebido, que ele não está conseguindo entender a voz de Deus. Ele não está conseguindo reconhecer a voz de Deus e entender que é Deus que está falando. Não está conseguindo entender que é Deus chamando ele ao arrependimento. Eita, Jesus! Tantas coisas que estão acontecendo no mundo, na terra, e o homem não está conseguindo entender que é Deus chamando ele ao arrependimento. O homem não está conseguindo entender que é Deus chamando ele ao conserto. O homem não está conseguindo entender que é Deus chamando ele para perto dele. Louvado seja Deus. O homem não está conseguindo entender que é Deus chamando ele para salvá-lo. Louvado seja Deus. Então que nesse dia de hoje, mediante essa palavra, você venha passar a reconhecer a voz de Deus. Amém? Quando você vê um servo do Senhor pregando a palavra dele, falando algo, entregando algo da parte de Deus para a tua vida, dê ouvido. Abra os seus ouvidos para entender a voz de Deus. Abra os seus ouvidos para reconhecer a voz de Deus. Porque não é o homem que está falando contigo, é o próprio Deus. Amém?